pastor Moabes estará ministrando agora aos nossos corações. Quem acha que tem mais para receber aí, irmão? Glória a Deus. Então prepara o seu coração, pastor Moabes. Mais uma vez que a paz do Senhor seja com os irmãos. Já estamos quase cheios, né? A tampa já está quase transbordando aí de muita coisa que recebemos de Deus. Mas eu vou falar hoje sobre um pouco daquilo que o pastor Cassiano concluiu, porque os temas meio que um se sobressai ao outro. Eu vou falar um pouco sobre escolha, que é o que Jesus Cristo falou logo após esta parábola que o pastor falou aqui de não jogar pérola aos porcos e pedir. Aí ele vai dar um alerta a nós de qual deve ser a nossa atitude quando nos for apresentado uma escolha. Eu tenho certeza que alguém lembra essa imagem aqui de um filme muito conhecido, Matrix, Keanu Reeves, lembra? No começo do filme, um filme que muitas vezes nós não paramos para prestar atenção, mas a grande maioria dos filmes muitas vezes usam um princípio cristão de escolha e de mudança de vida. Por mais que eles não apresentem o evangelho, mas eles tentam apresentar que sempre precisamos ter uma escolha. E neste filme é lhe dado a opção. Você precisa fazer uma escolha, não tem como ficar na dúvida. E eu e você, mediante situações, precisamos escolher de que lado nós estamos, porque a Bíblia diz que um dia vai chegar um momento em que Jesus vai dizer aos que escolheram estar do lado dele: entrai para o que está preparado. Mas ele também vai dizer para aqueles que estão no outro lado e que tomaram uma escolha diferente da que era para ele: agora é tarde, apartai-vos de mim, para o lago de fogo preparado não para vocês, para o diabo e seus anjos, mas você escolheu não estar do lado da salvação que lhe foi proposta. Jesus vai falar de 2 caminhos, Jesus vai falar de 2 frutos, ele vai estar falando de fundamentos, coisas que nós precisamos tomar uma decisão da nossa vida. Eu vou falar sobre o tema um ou outro, porque muitas vezes nós estamos querendo ser malandro. O pastor Cassiano falou aqui algo muito interessante. No exterior as pessoas sabem e reconhecem que o brasileiro, ele quer dar o seu jeitinho, mas nas coisas de Deus não tem jeitinho. A gente sabe que esse jeitinho não é jeitinho brasileiro, porque o povo judeu já tem esse jeitinho na Bíblia tentando confundir a Deus. Jacó tem esse é o jeitinho influenciado pelo pecado. Mas conta-se a história que tinha uma senhora que ela chegava no açougue todos os dias e pedia para o rapaz colocar vários tipos de carne em cima da balança, e aí não escolhia, e mandava pegar esse, aquele, e ela estava vindo de longe, e ele disse: hoje eu pego essa senhora. Ele abriu o freezer e só tinha um frango, mas ele disse: não tem problema. E ela veio, e ela pergunta: o que tem? Ele disse: a senhora sabe, aqui nós temos de tudo o que a senhora precisar, mas hoje a minha especialidade lá em casa, que eu prometi fazer para minha família, é fazer frango, e eu quero o maior frango que você tiver. E ele abriu e disse: sim, aqui nós temos, está cheio de frango. Colocou a mão dentro do freezer, tirou um frango, colocou em cima. Não entendo de peso de compra, mas eu nunca comprei um frango por peso. Botou lá em cima 5 quilos, nem sei se tem um frango que pesa 5 quilos, 4 quilos, botou lá 5 quilos. Aí ela disse: tem outro? Ele disse: sim. Tirou aquele frango, colocou dentro do freezer como se estivesse escolhendo o outro. Botou o mesmo frango em cima da balança e com o dedãozinho treinado embaixo, deu 6,5 quilos. Tirou, colocou do lado e disse: qual que a senhora vai levar? Ela disse: eu vou levar os 2. Muitas vezes nós somos pegos na nossa malandragem, mas com Deus não tem como nós fugirmos.
e tentar dizer que eu vou pegar esse ou vou pegar aquele. Eu vou falar com os irmãos neste texto, é a base do que vamos falar. Romanos 2, 6, 8. Eu sei que os irmãos já estão cansados, foi me dado 1 hora, mas provavelmente não vamos usar todo esse tempo. Mas o apóstolo Paulo nos diz assim: Ele julgará cada um de acordo com os seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas derramará a ira e indignação sobre os que vivem apenas para si mesmo, que se recusam em obedecer à verdade de Deus. Muitos têm o hábito de dizer aí no mundo: todo caminho leva a Deus. Não importa, existe muitos. Ouvimos aqui muito bem falar de que Deus, Ele é um Deus inclusivo. Ele diz assim, ó: todos podem vir a mim, a porta está aberta para todos. Você pode vir do jeito que você estiver, mas você precisa tomar uma decisão, porque não pode ficar do jeito que você vem. Precisa ter uma mudança, você precisa fazer uma escolha. E no versículo 13 ao versículo 15 do capítulo 7, Jesus vai estar falando sobre caminhos que nós vamos tomar. E você precisa avaliar a sua decisão, a sua escolha, porque nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. E largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos escolhem entrar por ele. Jesus disse: a porta é estreita, mas não é só a porta que é estreita, o caminho também é apertado. Poucos escolhem entrar por eles, não sabendo que este é o caminho que leva à vida. No primeiro um ou outro que eu gostaria de falar com os irmãos, o caminho a ser tomado. Para cada um deles, está aí na apostila, depois os irmãos podem ler com mais tempo. Eu apresento um princípio e uma pergunta que nós devemos fazer a nós. O princípio é: o caminho que você toma determinará o seu destino. Não tem como eu pegar a rota aqui, direção ao sul, e querer chegar em Cáceres. Eu posso chegar em Dourados, mas em Cáceres não tem como. Eu preciso escolher o caminho certo. Note que eu botei ali 2 plaquinhas de trânsito. Uma que a princípio, né, a entrada é curta, mas ela é espaçosa, é larga. A outra, ela vai afinando, porque você precisa tomar algumas escolhas. Há espaço separado para você vir com tudo aquilo que você quer continuar carregando. Mas Jesus Cristo disse: olha, eu quero dar a você um fardo que é suave, que é leve, que eu quero trocar com você tudo que tem te sobrecarregado, te pesado, porque este caminho que parece fácil e que você busca, e você entrou várias vezes e você não entende que ele está te desgastando e não vai te levar a lugar nenhum. Este caminho é o caminho que leva ao inferno, e muitas vezes nós não entendemos a definição bíblica de céu e inferno. A definição bíblica de céu e inferno é proximidade de Deus e distanciamento de Deus. O que fazia o Éden paraíso? Era Deus estar tendo comunhão com Adão e Eva, e a possibilidade, e Deus deu a eles 2 escolhas. Deus apresentou para Adão e Eva o caminho apertado e o caminho largo. Ele disse: olha, tem 2 árvores no centro do jardim, você vai precisar fazer uma escolha. Na vida nós temos escolhas. Existem muitas mulheres, você escolhe uma, e aquela, muitas vezes ela tem algumas coisas que ela não gosta, e você escolhe não fazer, mesmo talvez você gostando, porque você quer agradar. E nós vamos ver aqui hoje que fazer a vontade de Deus é buscar fazer aquilo que agrada Ele, não a nós. Muitas vezes nós estamos tão preocupados em satisfazer os nossos desejos, sabe? E tentamos de alguma maneira fugir da verdade, da realidade que é: não tem como escolhermos
este caminho mundano que faz tantas coisas, imaginar que vamos chegar no céu. Sabe, até Albert Einstein já disse muito bem: não tem como continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Você quer um resultado diferente? Está na hora de tomar uma atitude diferente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, e se estendeu a todos nós. Todos nós aqui, um dia estivemos no caminho largo. A pergunta é: você já está no caminho apertado? Ou você está enganando a si mesmo? Como aquela mulher que saiu de manhã cedo um pouco atrasado para o serviço. Já contei essa historinha aqui algumas vezes na IBD. E aí naquele dia ela saiu um pouco atrasada, e como sempre, ela quase sempre saía atrasada. E aí ela entrou no carro e na correria, e já passou um sinal vermelho, passou outro, começou a cortar pessoas para lá e para cá, e de repente o próximo semáforo na frente ficou amarelo, não sei, laranjado, dependendo do lugar como você chama, começou a mudar de cor, é um lugar de atenção, e ela disse assim: mas não tem problema, eu vou dar uma acelerada e posso passar. Mas logo à frente dela tinha um senhor que tinha saído aquele dia mais cedo para ir para o seu trabalho, e não estava preocupado com semáforos de mudar de luz, de cor ou de não. Ele disse: para que correr o risco se vem alguém do outro lado? Eu vou diminuir a velocidade. E em diminuindo a velocidade ficou difícil de ela passar, e ela teve que frear, cantou os freios, buzinou, falou um monte de coisa, disse: dava tempo de passar, por que você não passou? E ela começou a falar tudo que é tipo de palavrão que você nem imagina. Sinal fechado, e ela continuou, botou a mão para fora, continuou falando. De repente, vem alguém caminhando do lado dela, bate na janela. É um policial americano, olha para ela e diz: desliga o carro, sai para fora, vem aqui atrás. Ela disse: mas o que eu fiz? Desliga o carro, sai para fora, vem aqui para trás. A mulher foi para trás, e ele não pediu carteira, ele não pediu nada. Ele disse: põe as mãos para trás. Colocou a algema, levou para a viatura, levou para a delegacia, colocou na cela, para daí então averiguar todas as coisas. Quando ele averigua tudo, ele vê que na verdade a mulher era dona do carro. Aquele carro era dela, e ela estava indo para o seu trabalho um pouco atrasada, e agora com certeza não chegaria a tempo para o seu trabalho, e a mulher estava indignada. O policial, com muita vergonha do que tinha acontecido, ele não conseguiu ir lá e tirar a mulher da cela e pedir desculpa, mandou o seu chefe. Quando o seu chefe chega lá, entrega os seus documentos, entrega a chave e diz: pedimos muita desculpa. Quando o policial checou todo o documento, ele viu que a senhora era a dona do carro, mas ele pensou que a senhora tinha roubado o carro. Ele disse: mas por quê? Porque quando ele foi chegando atrás e viu a senhora fazendo aquela cena, tinha um adesivo bem grande: pertenço à igreja tal, não perco uma EBD. Ele disse: essa mulher não deve ir à igreja, ela tem que ter roubado esse carro. Sabe, muitas vezes as nossas atitudes lá fora demonstram que não estamos andando no caminho apertado. Não demos a vez, cortamos os outros. Pastor Jairo costuma dizer que em São Paulo o trânsito é muito mais rápido, mas o pessoal tem um hábito um pouquinho mais de dar chance. Aqui em Cuiabá o pessoal tem uma dificuldade de deixar alguém entrar na frente, e muitas vezes nós na pressa não temos esta maneira diferente de dar a vez, de entender que algo precisa mudar na nossa vida, que precisamos. Eu estou falando de comportamento, meus irmãos. Os nossos comportamentos falam muito daquilo que somos. Será que o nosso comportamento é de alguém que está no caminho apertado, ou alguém que está no caminho largo? Deus apresenta-se a Caim. A oferta de Abel tinha sido aceita, a oferta de Caim não tinha sido aceita. Muitas pessoas têm muitos debates teológicos, mas eu gosto de apresentar para os irmãos uma resposta simples e curta. Deus chega para ele e diz: se você fizer o que é certo, não vai ser recebido. O que Deus estava falando? Você sabe que tem um jeito certo de fazer. Por que você não está fazendo do jeito certo? Sabe, no livro de Hebreus vai dizer que pela fé Abel ofereceu sacrifício
maior que o de Caim. Não é porque ele ofereceu isso e Caim não ofereceu das suas primícias. Não tem nada a ver com primícias. Tem a ver com o tipo de sacrifício que Deus escolheu. Porque a fé vem por e ouvir. Caim não deu ouvido à palavra de Deus, mas Deus é tão bondoso que vai se apresentar a ele. Ele diz: Caim, se você fazer o que é certo, não vai ser aceito. Obrigado, meus irmãos. Essa é a arte de coco? Ah, tá. Tive que fazer uma escolha aqui agora, pastor. É escolha. Precisamos fazer escolhas. Mas olha só, Deus disse para Caim: você tem que fazer uma escolha. Sabe por quê? Deus disse: como uma besta fera, o pecado está na sua porta, ele está batendo. E se você não fazer o que é certo, você vai ser dominado por ele. Meus irmãos, Deus estava dizendo: olha, não tem como. Deus já sabia que ele estava a ponto de matar o seu irmão, mas Deus estava dando uma oportunidade de ele mudar o seu comportamento. E este comportamento, o pastor Edivaldo disse que é apertado, porque só passa uma pessoa de cada vez. Não tem como eu querer imitar um outro ou fazer diferente. Por quê? Porque é Jesus que é a porta, é Ele que é a porta, e eu tenho que seguir os passos dEle. Eu tenho que seguir, Ele não é só a porta, Ele diz que é o caminho também, Ele é o exemplo. Estamos caminhando nas suas pisadas? Sabe, não está no texto, mas como estamos falando aqui de Jesus, Jesus gosta de falar parábolas, e a gente aprende muito por parábola. Me veio aqui mais um exemplo na minha mente agora, daquele pai que na noite de Thanksgiving, recém-convertido, ele estava no processo de transformação. O pastor falou algo muito interessante que muitas pessoas não compreendem. O novo nascimento não é instantâneo. Instantâneo é o perdão dos nossos pecados. A nossa transformação é a transformação do nosso caráter, dos nossos sentidos, é um processo. Por isso que Jesus Cristo disse a Pedro: quando tu se converter, vai ter um processo. E aí esse irmão, ele já tinha se convertido, tinha muitas coisas que tinham mudado na vida dele, mas ele ainda tinha um hábitozinho de tomar umazinha um pouquinho além, sabe? Não tinha o cigarro, mas tinha pinguinha. Mas olha só, ele estava na pinguinha. E aí ele tinha um hábito, na sua casa tinha lá uma adegazinha de vinho. E todo ano, os irmãos sabem, no Thanksgiving, em novembro, lá nos Estados Unidos, última quinta-feira de novembro, o pessoal celebra a chegada dos pilgrims lá, dos peregrinos que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos e tal, e eles lembram tudo o que aconteceu. Aqueles que vieram com uma boa direção, mas que perderam o caminho e deixaram que os seus filhos acabassem abandonando o caminho apertado. Mas olha só, esse irmão disse: eu ainda tenho essa parte que precisa ser transformada, mas não tem problema, é só em casa que eu bebo, ninguém sabe. E não sei se eu estou falando aqui com alguém diretamente, mas Deus colocou, não está nas minhas anotações falar sobre isso. Mas olha só, tem escolhas que a gente precisa fazer, sabe? Ele disse: ninguém vê, é só um copinho de vinho que eu tomo. Jesus tomava, mas qual o problema? Não estou falando a favor ou contra tomar um pouquinho de vinho. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que era bom para o seu estômago tomar um pouquinho de vinho. Tem um momento certo, precisamos saber. Olha só o que eu quero dizer para os irmãos. Este pai disse: não tem problema, não tem nenhuma garrafa aqui em casa, mas aqui próximo de casa tem uma loja que vende. E era já novembro, normalmente já começa a nevar nessa época. Tinha nevado naquela tarde, início de noite, e o chão estava todo coberto de neve, branquinho. E se alguém aqui já andou na neve, já teve essa oportunidade, pastor Cassiano viu lá na Itália como que é bonito. Mas quando você caminha na neve, aonde você pisa, vai ficando a marca das pesadas. E o pai saiu, estava muito frio lá fora, ele colocou a jaqueta, colocou a luva, colocou o gorro, colocou a bota, se preparou todo porque ia enfrentar o frio. E aí ele saiu caminhando em direção a esse package store onde vendia lá os liquor store, né, os licor. E aí quando ele sente que tem alguém seguindo, algo estranho, mas não vê nada, ele olha assim, e ele continua, ele dá mais 3 passos, e ele vê um barulho, tem alguém seguindo, mas quando ele olha para trás, estava bem próximo dele, por isso quando ele não viu, o filhinho dele, de 3 aninhos de idade, vestido igual ele, com jaqueta, com bota, com luva, com gorro, e tentando pisar nas marcas que o pai deixava na neve. E ele disse: o que você está fazendo?
eu estou seguindo o papai, eu estou fazendo o que o papai faz. E ele disse, naquele momento Deus tocou no seu coração e disse, ele não sabe se eu estou indo para comprar uma bebida para tomar meio copo, um copo, ou se para tomar ela inteira. Ele disse, naquele momento Deus tocou no seu coração e disse, nunca mais eu coloco álcool ou alguma bebida alcoólica na minha vida. Eu tomo uma decisão de tomar uma escolha séria para dar um exemplo para o meu filho. Jesus disse, o caminho é apertado. 1 João capítulo 5, versículo 12. André, 1 João 5, 12. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem vida. Sabe? Eu sei que Jesus Cristo chama qualquer pessoa. Mas será que Ele realmente está nas mesmas pegadas que você está pisando? É as pesadas deles que você está seguindo? Quais são as pegadas que nós estamos seguindo? Isso não significa, meus irmãos, que quem está no caminho estreito é perfeito e não peca. Sabe, o próprio João diz, olha, aquele que está em Deus não quer dizer que nunca peca, mas quando ele peca, ele reconhece e ele começa a mudar. O próprio João diz assim, olha, aquele que está em Cristo não vive pecando, mas quando ele peca, ele reconhece que foi dominado por um desejo que é contrário à vontade de Deus, e ele pede perdão a Deus, se arrepende e rompe. Aquilo que o sábio Salomão diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós falhamos, sim, falhamos. O nosso fracasso pode acontecer, pode, mas Jesus Cristo disse, precisamos estar pronto a escolher de que lado nós somos e de que lado nós escolhemos estar. Capítulo 3 de 1 João, mesmo que leia, versículo 8, 9. Coloca para nós. Mas quando continua a pecar, mostra esta pessoa que pertence não a Deus, mas ao diabo, pois é o diabo que peca desde o princípio. Sequência. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E o que vai gerar na nossa vida? Olha o próximo versículo, sequência. Aquele que é nascido de Deus, não vai mais viver pecando. Por quê? Pois a vida de Deus está dentro dele. Logo, não pode continuar a pecar, porque é nascido de Deus. Quando eu ando escolhendo os princípios que tem de Deus para a minha vida, eu preciso reconhecer que é isto que eu vou seguir. Vai ter um custo? Tem um custo, que é o próximo slide lá, que eu tenho para você, os irmãos, olha só. Vamos ver lá. O que a sua profissão de fé tem lhe custado? Sabe, nós temos hábito de dizer, às vezes, quando a gente fala de custo, a gente acha que é algo que eu tenho que fazer para conquistar. Não. A Bíblia diz que é com um esforço que nós mantemos o que recebemos. Este esforço e este custo é para nos mantermos naquele caminho que Ele nos colocou. O caminho é apertado, é difícil, vai ter muitas lutas, vai ter muitas coisas como um engodo que vão nos tentar levar para a velha vida. O inimigo não desiste de nós facilmente. Ele quer levar o maior número possível, porque ele já sabe o seu fim. Mas eu e você temos a escolha, a opção e a condição de mudar a nossa eternidade, aquilo que Deus tem para nós, quando decidimos tomar uma escolha entre um ou outro. Mas uma vez que eu tomo essa escolha, vai implicar na necessidade de mudar o quê? De mudar algumas condições da minha vida, que é o próximo tópico, que é o fruto. Mas olha só, não se preocupe, tem muitas pessoas que tentam calcular o custo. Ali a imagem não saiu mais ou menos, eu tinha uma outra imagenzinha que não surgiu. Ali naquele custo que está sem um T aí para vocês, tinha uma cruz.
Não se preocupe em calcular o custo daquilo que não existe valor que possa pagar. Na verdade, na cruz, Jesus já pagou aquilo que nós nunca poderíamos pagar, para nos dar aquilo que nunca poderíamos alcançar. Ele deixou a sua glória, para que eu e você, que estávamos condenados, continuando neste caminho escuro, disse Isaías, este caminho escuro, ele iria levar uma morte, mas de repente, brilhou uma luz. Esta luz de salvação veio nos dizer que existe como você mudar o seu destino eterno, como você mudar a sua natureza. Existe uma maneira de mudar a qualidade do fruto que você vai dar, sabe? Nós precisamos entender que precisamos produzir fruto. Se formos enxertados em Cristo, Ele espera que nós venhamos dar bons frutos, porque Jesus Cristo disse que só tem 2 tipos de fruto, um que glorifica a Deus e outro que não glorifica a Deus. Mas o que não glorifica a Deus é mais ou menos assim: as obras da carne, aos nossos olhos, elas parecem boas. As obras do Espírito, muitas vezes nós não gostamos, mas é ela que gera a vida. Eu gosto de entender a nossa tricotomia um pouquinho diferente do processo que o pastor Edivaldo apresenta, nesse sentido que eu vou apresentar para os irmãos, daquilo que nós temos para alcançar o que Deus fez. O pastor Edivaldo ensina muito bem, eu gosto muito quando ele fala da nossa psique, da nossa própria vontade, da nossa alma, mas eu gostaria de apresentar aqui a alma como aquilo que nós somos, porque a Bíblia diz que quando Deus formou o homem, e Ele soprou do seu espírito, foi só depois que teve a união do corpo com o espírito que surgiu a alma vivente. Nós somos uma alma vivente, sabe? A Jesus Cristo diz que uma alma tem muito valor. Ele morreu pelas almas, Ele veio salvar a alma para que a condição dela não seja eternamente perdida. Mas a nossa alma só se alimenta de 2 tipos de alimento: carnal e espiritual. E o apóstolo Paulo diz que a vontade da carne é completamente contrária à vontade de Deus. A vontade da carne, ele vai dizer, é imoralidade. Ele vai dizer tanto, é uma sequência que ele vai dar lá no livro de Romanos, que é muito grande. Ele vai falar no livro de Gálatas também, todas as consequências daquilo que o fruto da carne gera em nós. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vive alimentado pelo Espírito. Mas só que tem uma coisa, nós precisamos continuar nos alimentando, é a vida devocional, é algo diário, é algo que eu vou continuando fazendo com Deus no meu caminho, na minha jornada, na minha vida de oração, sabe? Eu continuo conversando com Deus, eu continuo alimentando o meu espírito. Quando a minha alma busca no Espírito, ela encontra, ela está contente, ela está alegre, ela sente a alegria do Senhor. Mas quando ela busca no Espírito, e já faz algumas semanas que eu não leio a Bíblia, faz alguns dias que eu não oro, faz alguns dias que eu nem louvo ao Senhor, e o meu espírito não tem mais nada, a alma vai buscar na carne, e o fruto da carne, aquilo que a carne produz em nós, é completamente longe da vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo disse para Nicodemos: não tem como entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele não entendeu, achou que era aquele processo de entrar no ventre. Jesus disse: não. A carne só pode gerar a carne, o espírito só pode gerar pelo espírito. Sabe o que ele estava dizendo? A vida carnal, a vida humana, é somente os humanos que podem fazer, mas a vida espiritual é só gerada pelo próprio Espírito de Deus em nós. Precisamos buscar neles, precisamos passar por esse novo nascimento, porque é o fruto que vai dizer da onde está vindo a nossa fonte, sabe? A Bíblia diz que nós fomos enxertados em Jesus. A nova natureza, ela vai determinar em nós o tipo de fruto que vamos produzir, sabe? Se estamos produzindo bons frutos, é porque estamos enxertados em Jesus. E a única maneira é nós entendermos que talvez às vezes a aparência pode enganar, mas a essência é que vai dizer a diferença, sabe? Aonde nós estamos conectados. Alguém aqui já comprou? Eu não entendo muito de orgânica, mas pelo jeito aqui, né? Nós temos 2 experts aqui, até agora sei que muitas vezes quando a maçã está mais ou menos daquele jeito ali, é falta de cálcio, é isso?
cálcio no solo. O senhor falou ali hoje sobre a maçã, que às vezes está escura, falta de cálcio, né? Muitas vezes tem muitas coisas que nós não reconhecemos na planta. Alguém aqui já comprou uma melancia que achou que ela era muito boa e o vendedor, esperto, a técnica, né? Bate nela e diz: não, essa daqui está madurinha. E você abre, está quase que verde dentro, sabe? Muitas vezes a aparência, ela pode enganar. Mas a nossa essência, quando estamos enxertados nele, ele diz: olha, pode até passar um processo que eu vou precisar podar algumas coisas da sua vida, mas tudo isso que eu fazer na sua vida, é para que você possa produzir o fruto necessário, porque é por meio dos seus frutos, que eu vou saber se você está enxertado, se você realmente quer a natureza de Deus na sua vida, se você está realmente alimentado de Deus. Jesus Cristo disse assim: olha, eu sou a videira verdadeira, João 15, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim, não é só aquele que tem uma experiência comigo, aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim, nada vocês poderão fazer. Sabe o que a gente precisa entender? É uma luta constante, carne e espírito. Em quem você investir mais, vai ser campeão. Quem você der mais atenção. A quem você busca quando tem um probleminha? Como vai ser o meu dia hoje? Eu vou dobrar o joelho, vou me converter, dizer não eu, como disse o pastor aqui, me despedir de mim mesmo e dizer: Senhor, que reine o Senhor na minha vida? Ou eu vou dizer: opa, horóscopo, eu sou do signo de Touros, eu nasci no mês de maio, então o que tem para o meu dia hoje? Ou eu ler a palavra de Deus e diz: alegrei-me quando me disseram à casa do Senhor, eu vou à casa do Senhor alimentar a minha vida, este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei e me regozijarei nele. Eu estou me alimentando da palavra, eu estou buscando a direção daquilo que Deus tem para mim. Quem eu tenho alimentado na minha vida? Qual tem sido a escolha? Escolher os padrões do mundo, que disse o apóstolo Paulo, que é totalmente contrário à vontade de Deus? Ele diz: não, mude a sua mente, passe por um processo de metamorfose, de transformação, para que você possa então experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para nós. Nós não gostamos muitas vezes, é difícil, sabe? Eu sei que esse negócio de plantação a gente não entende muito, sabe? Lá em casa tenta plantar algumas frutas, é difícil cultivar. Se você não sabe como cuidar do solo e tal, para você ter uma planta que dê uma fruta boa, tem gente que consegue plantar dentro de um potezinho e dá muita fruta, ele sabe cuidar, sabe? Mas é um processo necessário, a gente precisa, e nós estamos plantados num bom solo, estamos recebendo uma boa água, uma boa palavra na nossa vida. Sabe, vem alguns obreiros que o Senhor usa, como a da parábola do capítulo 13 de Lucas, que vem lá e começa a cavar ao redor, para tirar algumas coisas. Eles colocam um esterco, que às vezes cheira mal, mas é necessário, né, para melhorar, para a condição, para que venha dar mais fruto, porque o Senhor quer que nós dejamos, nem sei de onde vem essa palavra, que o Senhor quer que nós venhamos dar fruto, e Ele não diz que não é só que nós venhamos dar muitos frutos, para que as pessoas olhem para nós e reconheçam Jesus em nós, não nós. Jesus diz que as pessoas precisam olhar para nós e vê-lo em nós. Ele é o único que vai nos levar a produzir o fruto. Aí eu pergunto: a sua profissão de fé tem mudado os seus frutos? Ou você simplesmente diz que agora você pertence a uma igreja, que agora você é crente, mas os seus frutos continuam o mesmo? Sabe, é necessário. O pastor Cassiano falou algo aqui muito interessante, e essa é uma luta que nós temos. Os irmãos sabiam que as pessoas mais difíceis que nós temos para ganhar para Jesus é os da nossa família? Porque eles nos conhecem sem os nossos ternos, eles nos conhecem sem a nossa boa aparência, sabe? Eles sabem quem nós somos quando alguém pisa no nosso calo lá dentro de casa, quando alguma coisa acontece, quando o nosso time que nós tanto torcemos está perdendo a Libertadores ou a Copa do Brasil, seja lá qual seja, sabe? E a gente começa a não dar os frutos que
O Senhor disse que nós precisamos escolher nos alimentar dele. Sabe por quê? Porque vai ter um destino que nós vamos alcançar. E este destino, ele pode ser determinado antes mesmo de você chegar no fim dele. Quando você escolhe começar bem. Sabe, muitas vezes quando a gente vai construir uma casa, as pessoas estão mais preocupadas com a aparência, se vai ser melhor que a do vizinho ou não, e nem teve uma dificuldade, ou gastou um pouco mais, ou investiu um pouco de tempo para descobrir se o solo de onde ele vai construir a casa dele, se é um local que suporta aquele tipo de arquitetura, se é realmente bom isso ou não. Sabe, muitas vezes nós estamos discutindo qual vai ser a cor da casa dentro, que tipo de móveis nós vamos ter, e ainda nem conseguimos conquistar o dinheiro para começar a construir, sabe, não fazendo cálculos, não tendo uma base, uma boa fundação. E como nós começamos pode determinar o futuro da nossa vida eterna, com Deus ou sem Deus. A grande diferença entre as duas casas de Mateus capítulo 24 a 27 era a fundação. Com certeza, quando Jesus Cristo apresenta para eles, ele estava tentando mostrar para ele que as duas casas, olhando de fora, eram iguais. Provavelmente eles escolheram o mesmo estilo de casa, foram construídas talvez numa proximidade próxima uma da outra, mas aquele que não soube montar uma base, fazer uma escolha bem feita para a sua fundação, Jesus Cristo, que ele é tolo, porque ele não fez os cálculos, não teve profundidade, não analisou. E eu te pergunto, que tipo de fundação você tem tido? E que tipo de material você está usando na construção da sua casa? Tem pessoas que têm o hábito de escolher por causa do valor o trabalhador para fazer uma reforma na sua casa. Os irmãos sabem que existe, né, uma expressão americana que diz assim, ó, cheap work ain't cheap, but cheap work sempre vai dar deixa eu tentar trazer uma expressão melhor, assim, ó, trabalho barato. O trabalho bom nunca é barato, mas trabalho barato nunca é bom. Sabe, muitas vezes nós estamos preocupados com investir menos. Mas eu trabalhei quase 10 anos nos Estados Unidos na área de reforma, e muito do dinheiro que eu ganhei não foi construindo. Quando ganhava dinheiro, era quando eu vinha fazer um trabalho de alguém que fez mal feito, porque daí a gente cobrava para tirar o dele, para colocar o outro e fazer tudo bem feito. Sabe, Jesus Cristo, olha, vai ter um pouco de custo, mas vai valer a pena. Sabe por quê? Tem tempestade a caminho. A tempestade está vindo, e a tempestade vai chegar sobre todos, sobre todos. Olha, se a sua vida é construída sobre as areias deste mundo, as suas experiências religiosas, as suas conexões familiares, as suas boas obras, ou qualquer uma das 10.000 coisas que você possa desejar nomear, você é um tolo e a sua casa não resistirá. Mas agora, no entanto, se você desviou o olhar para além de si, do seu projeto, sabe, e colocou o seu fundamento, a sua base, no Senhor Jesus Cristo, e somente nele, naquilo que Ele já fez por você, então a sua casa vai resistir às tempestades da vida, e também resistirá o julgamento. Deus vai julgar as nossas obras. Pastor Cassiano falou aqui sobre o julgamento de Cristo, e o julgamento de Cristo é aquele negócio para julgar, porque aquilo que nós fizemos aqui, nós vamos chegar lá pensando, pastor Cassiano, aqui você falou que você disse assim, ó, nem se preocupe que não vai receber, mas vai ter muita gente que vai chegar lá recebendo, porque a Bíblia diz que vai ser lançado, e vai ter feno, palha e madeira, então vai chegar gente lá com obras, mas obras que não vão ter valor, e vai ser lançada no fogo, e vai se queimar, e não vai chegar a nada. Por isso que a Bíblia diz que vai ser muitos que vão ser salvos por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele fez e nada mais. Sabe, não que nós somos salvos pelo que nós fizemos, mas a graça de Deus nos dá a condição, disse o apóstolo Paulo, que de sermos salvos para vivermos fazendo boas obras, para que o nome dEle seja glorificado. Não se trata do que fazemos, mas do que Ele já fez.
Ele já fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer. Ele veio para lançar a base, para lançar o fundamento, e Ele quer que nós sejamos chamados de sábio. A maior tempestade que nossas casas enfrentam vai ser a tempestade da ira de Deus. A Bíblia diz, capítulo 4, do livro de Malaquias: naquele dia vai haver novamente a diferença. Pastor, porque hoje em dia está difícil de saber a diferença, porque olhamos muito pela aparência. Está difícil de saber a diferença de quem serve e quem não serve, mas as suas escolhas naquele dia vão dizer se você viveu, se você fez para aparecer, ou se você estava debaixo daquilo que Cristo fez, esperando nele, vivendo por ele, buscando produzir os frutos dele. Malaquias diz: vai haver a diferença novamente entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Vai ser um dia de muita alegria para os que servem a Deus, porque nascerá o sol da justiça para nós, e vai brilhar trazendo salvação debaixo de suas asas. Mas ele diz: mas para aquele que não escolheu seguir ao Senhor, vai ser dia de choro e de ranger de dente. Onde você tem fixado a sua casa, a sua rocha? O que você está construindo na construção da sua casa? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, já estou caminhando para o final, meus irmãos. Versículo 11, quase que eu escolho a água aqui, 11 e 12. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, ou que se chama, que se diz, que se fala dele, a pedra. O apóstolo Pedro está falando com as autoridades: a pedra que vocês, os construtores, que achavam que eram bons construtores, rejeitaram, ela veio se tornar a pedra angular, a pedra de esquina, a base. Olha o 12: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Eu estou falando aqui de um e de outro, mas não existe nem um outro. Romanos capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. E eu concluo essas palavras dizendo: uma vez que fomos declarados justos pelo sangue de Jesus, não pelo que nós fizemos, certamente estaremos salvos naquele dia da ira de Deus, por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Por isso que vale a pena servir a Jesus. Por isso que vale a pena estar do lado dele. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo 32, um dos meus versículos favoritos. Ele diz assim: aquele que não poupou nem o seu filho, o seu próprio filho. Outra versão vai dizer: aquele que não poupou o seu filho unigênito, aqui, o seu primeiro filho. Hoje ele é o primogênito, né? Mas ele entregou ele por todos nós. Acaso não nos dará ele também todas as outras coisas? Ou como diz a ARC: acaso não nos dará ele graciosamente todas as coisas, aquilo que ele tem para a nossa vida? Neste dia, todos nós aqui somos construtores, todos nós estamos construindo, e a grande questão é: que tipo de material nós estamos usando? Vai ter uns 2 slides final aí para mim usar. Um pouquinho antes, acho que aquele que estava antes, aqui, o próximo, desculpa, é esse aí. O próximo, pode botar o próximo slide. A sua profissão de fé tem resistido às tempestades da vida? Sabe, é só quando temos uma fundação baseada naquilo que ele fez, que vai nos levar a chegarmos do outro lado. Porque quando olhamos para as aparências daquilo que temos, das coisas da vida, e quando nós vemos a nossa casa às vezes se deteriorando, quando nós vemos aquilo que nós tanto lutamos, o nosso emprego, algumas coisas nos perdendo, e começamos a focar nessas coisas, nós vamos ter dificuldade quando vemos essas coisas perdendo. Mas nós precisamos entender que quando nós perdemos um emprego, não perdemos nada. Quando perdemos um carro por causa de um acidente, não perdemos nada. Quando perdemos a saúde,
comecemos a perder alguma coisa. Mas quando você perde a sua fé naquele que é o único que pode te garantir a salvação, você perdeu todas as coisas. Coloca o último slide. Um ou outro. O que você tem escolhido? Amanhã, permitindo o Senhor, no momento da nossa conclusão, eu vou estar falando sobre o último texto de Mateus, capítulo 22, capítulo 7, versículo 22 e 23, aonde Jesus Cristo disse assim, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque naquele dia, no dia do juízo, muitos dirão Senhor, Senhor. Eu, porém, naquele dia, responderei a vocês, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, porque vocês desobedeceram tudo aquilo que eu apresentei para vocês, fazer uma escolha. Por isso que o sábio Salomão diz, olha, há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas o seu fim são caminhos de morte. Certifique-se de que você está no caminho certo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Mobs. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Que bênção, né, irmãos? Puxa vida, olha, que bênção, viu? O povo de Deus da Adna estão de parabéns por esse trabalho. Na verdade, é a igreja que está realizando esse trabalho. O pastor Cassiano, o pastor Talarico, o pastor Joelson Moabes. É a igreja que está realizando. Glória a Deus. Vocês são, figuramente posso dizer isso, né? Os pedreiros. Nós somos os pedreiros da casa do Senhor. Quando Jesus disse que tinha 2 pedreiros, um construía na areia e o outro na rocha. São 2 pedreiros. E nós estamos construindo, cansando aqui, irmãos, essas horas aqui, é construção na rocha. Quando o seu corpo está sentindo, você está fazendo a obra, você está construindo na rocha. E o nome do Senhor está sendo glorificado. E seu espírito está, como que é o nome daquele pessoal que faz que academia, que fica fortão? Como é que chama lá? Halterofilista, né? Fortão, está fortão o seu espírito, hoje, né? Jesus disse, vocês querem aprender a orar? A oração melhor é essa. Pai nosso, que está no céu. Então, a nossa oração a Deus fala sobre uma oração no Espírito, porque é o Espírito que vai lutar contra a carne. Agora, irmão, vocês estão robustos, fortão, está fortão, estão preparados, só que é o pão nosso de cada dia. Amanhã você precisa de mais, entenderam a mensagem? Amanhã é mais, pastor Cassiano, precisa de mais, irmãos. Vamos ficar de pé para descansar um pouquinho, em 2 minutinhos ou 3. Pastor Márcio Camarão e a Tirza vai estar fazendo a oração pelos irmãos. E quando estão se aproximando aqui, pode subir aqui os dois, estará orando. Eu peço uma oração agora direcionada para a filhinha da irmã Lloyd Jane, né? Lloyd Jane, que está com muita febre, teve que sair rápido, uma febre muito alta, e foram levá-la para o hospital. Então ela estava aqui agorinha cantando aqui, e o pai cuidando da criança, mas ela estava alimentando o espírito, e que o Senhor está cuidando também dessa criança, amém? Amém? Glória a Deus. Vamos, pastor Márcio e a Tirza. Amém, igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por esse tempo em que o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para aprendermos, Pai, tantas coisas, tantos princípios da Tua Palavra. Aprendemos do Sermão do Monte, Pai,
E nesta tarde e noite, nós ouvimos tantas coisas e nós queremos te pedir para que o Senhor nos ensine a orar. Assim como tu fizeste com os discípulos lá naquele lugar no monte, que o Senhor os levou, Pai, para um lugar de oração. Pai, ensina-nos, Pai, estes princípios que foram ministrados aqui, Pai. Sedimente nas nossas vidas e nos nossos corações a tua boa palavra, esta semente que foi plantada. Pai, nós confessamos que nós temos tantas dificuldades em exercitar estes princípios. Pai, nós confessamos que nós não sabemos a perdoar. E por não perdoarmos, Pai, temos vivido, Pai, raízes de amargura no nosso coração, Pai. Como isso tem afligido a nossa alma, transtornado a nossa psique, Pai. Pai, nós queremos te pedir, assim como o Senhor nos ensinou em Lucas, Pai, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos, Pai, a lançar sobre Ti as nossas ansiedades. Pai, como temos vivido os dias difíceis e nós, como Tua igreja, Teus filhos, temos falhado. Por não olharmos a Tua palavra, não meditarmos nela, Pai, e não exercitarmos. Mas nesta noite nós te pedimos como igreja, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas falhas, nas máscaras que muitas vezes nós colocamos de bonzinhos, de bons crentes. Pai, ajuda-nos a cada dia, dia após dia, Pai, a nos colocarmos diante de Ti, meditarmos na Tua palavra e pedirmos que o Teu reino flua em nós e através de nós. Que rios de água vivas fluam do nosso interior, Pai. Que a Tua boa palavra plantada germine primeiro em nós, Pai. No nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome. Coloca a sua mão no teu coração por um momento. Santo Deus, nós clamamos ao Senhor, pois sabemos que Tu se faz presente neste lugar. Mas Deus, quão maravilhoso é estarmos na Tua presença e recebermos a Tua palavra. Pedimos perdão sim, ó Pai, porque diante de todos esses ensinamentos da Tua palavra, da identidade cristã, do Sermão do Monte, mas Deus, nós vimos a nossa pequenez diante daquilo que é santo, diante do Senhor, diante da Tua palavra. Mas Deus, que nossos corações sejam terra fértil para que estas palavras nunca venham se perder. Pelo contrário, que ela possa encontrar, meu Deus, cada palavra que foi ministrada, cada ensinamento, cada fundamento, meu Deus, cada princípio, ó Pai, valioso, cada pérola que foi derramada, meu Deus, encontre um terreno, ó Pai querido, fértil, para que esta palavra possa, meu Deus, sim, germinar, crescer, multiplicar e produzir bom fruto. E o que Teu Espírito Santo continue conosco hoje, eternamente. Meu Deus, em nome de Jesus nós rogamos a Ti, porque nós somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós e pelas coisas maiores que o Senhor fará. Meu Deus, aquilo que o Senhor começou ontem, meu Deus, e foi ministrado hoje, amanhã, Pai, nós já declaramos que vai ser um dia maravilhoso na Tua presença. Meu Deus, nós nos alegraremos, ó Pai, porque logo pela manhã cedo, ó Pai, estaremos aqui novamente, ó meu Deus, participando, ó Pai, deste evento que foi movido no coração, meu Deus, do Teu Espírito Santo, ó Pai, na vida, ó Pai, do pastor Jânio e toda a equipe, ó Pai, da EBD, os levitas, os obreiros e todos que aqui estão participando, estão aqui porque o Teu Espírito Santo os conduziu para estar. São pessoas que o Senhor selecionou para estar aqui recebendo o alimento, ó Pai, para beber a água fresca que vem do céu, refrigerar os nossos corações e no mesmo tempo fortalecer a nossa fé. Meu Deus, que no dia de amanhã, logo cedo, nós possamos acordar felizes e gratos ao Senhor e diremos, ó Pai, quão bom é estar na Tua casa. Meu Deus, e participaremos desse último momento, ó Pai, meu Deus, da semana teológica, que será uma bênção para todos nós, nossos familiares e todos que nós conhecemos. Meu Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre toda a igreja que diga amém. Projeto especial
para abençoar vidas. E a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata. Que Deus abençoe toda a igreja.